Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar, o primeiro desse ano de 2024, nessa tarde, comecinho de noite aqui, quente aqui de São Paulo. Vamos poder conversar hoje aqui sobre um tema muito interessante. Veja só, nos últimos anos, o mundo empresarial sofreu muito com diversas e frequentes transformações nos mais diversos aspectos, entre os quais poderíamos citar problemas geopolíticos, econômicos, comportamentais de mercado, comportamentais de colaboradores, tecnológicos, entre outros. O ano de 2024 continua sendo um ano de desafios que, abordados de forma consciente e correta, podem gerar diferenciais relevantes na performance da empresa, com ganhos significativos de resultados. Para caminhar nessa direção, os gestores de empresas têm que identificar quais são os pontos de atenção que podem colocá-las em risco e como tratá-los adequadamente. É com esse objetivo que o Hub da Gestão preparou esse webinar, que tem como tema a visão integral dos riscos nas empresas. Thomas, gostaria que você entrasse aí dando aquelas nossas instruções de praxe aí para o bom andamento do nosso webinar, por favor. Boa noite e obrigado pela sua ajuda. Obrigado, Fernando. Muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos novamente, né? Meu nome é Thomas. Eu vou passar algumas informações sobre a questão do webinar, tá? A plataforma que nós estamos utilizando é o Zoom Webinar. É um pouco diferente da plataforma usual do Zoom, né? Que é um pouco mais voltado para o webinar, então tem algumas coisinhas diferentes. A principal delas é que seria durante o webinar, se vocês tiverem alguma dúvida, gostaria de fazer algum comentário diretamente para os nossos palestrantes, por favor, utilizem a ferramenta chamada Q&A, né? Esse está escrito aqui QIA. Seriam as perguntas e respostas, né? A partir de, quando os senhores colocam as perguntas lá, essas informações vão diretamente aos nossos palestrantes. Muitos colocam também no bate-papo, só que esse bate-papo é um pouco mais abrangente, dependendo do número de comentários, fica meio perdido na conversa. Então, se você tiver alguma questão de perguntas, insights e gostaria de perguntar aos nossos palestrantes, por favor, utilize a ferramenta Q&A. Lembrando que também no final deste webinar teremos uma pesquisa de satisfação, a qual a gente pergunta se vocês gostaram, se vocês tiver alguma coisa que vocês gostariam que incrementasse ou implementasse ou melhorassem, a gente está catando essas informações para que a gente possa melhorar nos próximos webinars, tá bom? Perfeito, Thomas. Então, vão anotando aí as perguntas, vão anotando as sugestões, as críticas, recomendações para poder fazer no final. E nesse nosso slide aqui, eu gostaria de mostrar para vocês os nossos patrocinadores, os nossos parceiros. De fato, eles acreditaram em nosso propósito do Hub da Gestão desde o início, e sem o apoio deles, isso não teria sido possível. Temos aqui a Britec, que é uma grande startup aqui no Brasil, é um orgulho nosso. A Leveros, que tem sido uma atuação importante nesses tempos de muito calor, porque ela trabalha com condicionamento de ar e com energia solar, e a Associação dos Ex-Alunos da UGV. Agradecemos muito a esses patrocinadores, e se você quiser ver a marca da sua empresa estampada aqui, pode nos procurar também para se juntar a esse grupo seleto de empresas que acreditam no Hub da Gestão. E falando em Hub da Gestão, eu quero apresentar a vocês o nosso palestrante de hoje, o Pedro Ivanov. O Pedro é o presidente do Conselho do Hub da Gestão, é o fundador desse trabalho, é a pessoa com quem a gente tem muito orgulho de participar. E, Pedro, por favor, assuma a palavra aí para você também poder se apresentar, por favor. Obrigado, Fernando. E eu que tenho muito orgulho de ter uma equipe dentro do comitê de gestão e de priorização de temas do Hub da Gestão, formado de pessoas como você. Tá? Então, muito obrigado pela apresentação inicial. Eu só gostaria de falar rapidamente sobre mim. Tá?
Eu tive uma experiência de 34 anos em uma instituição financeira de grande porte, vou até citar o nome aqui, não tem problema nenhum, a Banco Itaú, em que 19 anos foram voltados para a tecnologia e 14 anos voltados ao negócio propriamente dito. Foi quando eu tive os primeiros contatos naquilo que diz respeito a riscos dentro do negócio. Tá? Aí, na sequência, eu tive a oportunidade de ser sócio de uma empresa de consultoria do sul do país, e eu tive com essa oportunidade, eu tive contato com um conjunto extremamente grande de empresas, em que eu diria que 90% das empresas eram de médio porte, 10% de grande porte, mas, novamente, dentro dos serviços que nós prestávamos, o fator risco sempre vinha à tona de alguma forma. Tá? E isso daí perdurou durante 12 anos. Depois disso, eu me dediquei a um ano, foi um ano sabático voltado a aprendizado, em que eu me aprofundei em questões de governança corporativa, em que um dos temas, obviamente, dentro disso também era de risco. Hoje eu sou conselheiro consultivo, sou professor de duas cadeiras, aí, uma de planejamento estratégico, risco e tomada de decisão, e a outra de governança corporativa, e tenho assim um prazer enorme de tentar repassar um pouco da minha experiência, da minha visão nessa nossa conversa de hoje. Fiquem totalmente à vontade de ir lançando as perguntas que vocês acharem pertinentes, que em algum momento do evento a gente vai estar respondendo. Isso fica a critério do Fernando me acionar ou deixar isso para o final do webinar. Tá? Muito obrigado a vocês por estarem colaborando com a gente, estarem contribuindo com a presença de vocês nesse momento que é tão importante para nós do Hub da Gestão. Obrigado, tá? Pode deixar, Pedro. Eu estou de olho aqui no botãozinho de perguntas. Assim que aparecer alguma pergunta aqui, a gente já passa para você também, viu? Bom, Legal. eu quero pedir ao Thomas aqui que coloque a nossa primeira pesquisa, que a gente gostaria já de conhecer um pouquinho mais os participantes que estão com a gente aqui no webinar. E para isso nós temos uma pergunta a fazer a vocês. Essa nossa primeira pesquisa, então, quer saber se a sua empresa, se ela atua, se ela pratica a gestão de riscos. E aí você tem algumas opções, não tem muitas. Escolha uma das três opções, clique aí e responda. A sua empresa só se preocupa com isso quando acontece alguma coisa errada? A sua empresa tem algumas poucas áreas que acompanham o assunto? Ou vocês têm uma área de risco bem atuante? Vamos ver. Clique aí na resposta, em seguida o Thomas vai mostrar para a gente os resultados do que vocês informaram aqui para a gente. Nós temos vários participantes conosco aqui. Vamos aguardar, então, que eles respondam. Olha só que interessante, Pedro. A maioria dos participantes, 60% deles, disse que poucas áreas da empresa acompanham esse assunto. E o restante delas ou se preocupam com isso só quando alguma coisa acontece, ou temos até uma empresa aqui que, de fato, tem uma área de risco bem atuante. Então, o nosso público não tem, parece que a maioria não tem uma estruturação muito forte nessa área de risco. Agora, para a gente começar a conversa, até para avaliar se é importante ter uma área dessa numa empresa, eu queria te perguntar, Pedro, o seguinte: conceitua para a gente aí, explica melhor para a gente começar o seguinte: o que é, afinal, um risco de negócio? Dá um exemplo para a gente poder entender melhor, por favor. Essa pergunta, Fernando, é uma pergunta importante, que tem muita gente que confunde o risco de negócio com gestão de risco. Elas são complementares, mas é muito importante que a gente tenha um discernimento de entender o que é o risco do negócio propriamente dito e aonde que a gestão de risco se encaixa dentro desse processo, tá? Então, só para conceituar o risco de negócio, a gente pode dizer que o risco de negócio está dentro do terreno de avaliação de riscos que deve ser feita de forma estruturada através
da qual se procura reduzir as incertezas, tá? Então, conceitualmente, isso é muito bonito, quer dizer, não, legal, vou me preocupar de uma forma organizada para reduzir as incertezas do negócio. Legal, como síntese, perfeito, tá? Mas você precisa conhecer, você precisa saber e você precisa praticar uma série de conceitos atrelados, tá? Primeiro, entender a sazonalidade do teu negócio. Essa sazonalidade são pontos que são de atenção diária, são de atenção semanal, são de atenção mensal, são de atenção anual, eventualmente. Então, eu vou até citar um exemplo. Tá? Então, quando a gente fala que a gente está preocupado com assim, o momento crítico de trânsito, tá? A gente está falando numa sazonalidade diária. Tá? Que acontece todo final de tarde. Aqui em São Paulo já quase não tem mais hora, mas assim o normal é a gente citar o final de tarde. Tá? Quando a gente fala numa sazonalidade eventual, coisas que acontecem em feriados típicos e próprios do país, tipo o carnaval. Né? Então, dependendo do tipo de negócio, esses 4, 5 dias de carnaval são uma baita oportunidade a ser avaliada e junto com a oportunidade vem o risco. E assim por diante, não vou me estender, mas o conceito é esse daí. Tá? Aí, fora a sazonalidade, é extremamente importante que os gestores da empresa tenham uma visibilidade muito clara dos cenários da economia local e internacional, porque eles têm efeito sobre o negócio. E se você não enxergar, você corre riscos de negócio por conta disso. Tá? Um terceiro ponto diz respeito à parte de controles governamentais. Toda empresa, todo negócio está sujeito a legislações, a regulamentações. Então, a gente não pode fugir disso, não pode deixar de enxergar isso, não pode deixar de acompanhar isso daí, porque senão a gente coloca em risco a nossa operação e o nosso negócio. Um quarto ponto é na parte de existência de monopólios ou oligopólios. Quando a gente está criando um negócio, a gente precisa saber aonde que a gente está pisando. E quando a gente está, o melhor que seja assim, a nossa intenção e a nossa vontade de fazer um negócio florescer, acontecer, se a gente percebe que é o nosso entregável para o mercado um entregável que já é praticado por um monopólio ou por um oligopólio, a gente está sendo extremamente otimista. Por quê? Porque a gente vai competir com o monopólio ou com o oligopólio, as chances de sucesso são muito pequenas. Isso se torna um risco de negócio. Tá? Ainda tem setores de estagnação ou retração. Quando a gente conhece a realidade econômica do país, os efeitos que ela tem sobre a camada empresarial, a gente tem por obrigação saber quais são os segmentos de negócio que são mais afetados por essas crises, por essas assim, vulnerabilidades ou instabilidades econômicas. Tá? Então, se você percebe que tem alguma coisa ligada com aquilo que você quer fazer, que está em fase de estagnação ou, pior ainda, de retração, gente, querer apostar no azar. Tá? Então, novamente, é um outro ponto de consideração. Tá? E aí, principalmente quando você fala em criação de empresas ou desenvolvimento de negócios, tá? Tem barreiras que têm que ser consideradas. Tá? Aquilo que a gente vai fazer necessita de uma economia de escala? Gente, tudo aquilo que necessita de uma economia de escala, você precisa ter muito recurso, você precisa ter muito conhecimento técnico e pessoas de apoio para conquistar um mercado significativo, tá? Dentro de um espaço de tempo pequeno. Tá? E se essa concorrência já existe, novamente, a possibilidade de acontecer isso é muito pequena. Tá? Então, estou citando tudo isso daí como coisas que muitas vezes as pessoas não olham, não veem e acreditam que a ideia delas é maravilhosa, que elas têm dinheiro para fazer isso daí, mas o mercado ele não depende da ideia da pessoa e do dinheiro da pessoa. O mercado ele depende do seu
conceito de existência, de vontade de consumir coisas específicas. Isso equivale para o mercado. Já não é aquela figura de antigamente, eu faço um negócio e o mercado engole aquilo que eu faço. Não existe mais isso. Tá? Então, novamente, esse é um ponto da escala. Tá? Diferenciação de produto. Tá? Se você tem um nível de concorrência que já é razoável, não adianta você entrar nesse mercado, que a gente chama de oceano vermelho, se você não tiver um diferencial significativo para chamar atenção junto a esse mercado. Tá? Então, esse é um outro ponto de consideração, de reflexão. Tá? Quando você tem necessidade de capital, você está abrindo um negócio que exige assim, um consumo muito grande, por exemplo, de equipamentos, normalmente são equipamentos de tecnologia mais avançada, você vai estar gastando milhões, tá? Qual é o payback que você vai ter em relação a isso daí, tá? O quanto de mercado você consegue conquistar no espaço de tempo curto para agilizar esse payback e assim por diante. Então, tudo isso é reflexão sobre reflexão, mas sempre tendo mais ou menos um checklist de considerações a serem feitas para você saber sentir os riscos que você está correndo efetivamente. Tá? Aí tem situações ligadas a custos de mudança. Tá? Né? Eu tenho um produto que eu quero lançar no mercado, que eu acho maravilhoso, eu já tenho uma ideia clara de como fazer isso daí, sei dos custos de tudo isso, tal. Daí vem uma pergunta: o quanto que esse tipo de produto ele tem uma tendência de necessidade de mudanças na linha do tempo, para que ele continue tendo aceitação e procura pelo mercado. Eu vou citar como exemplo o smartphone. Tá? Hoje em dia, a cada 6 meses, você tem um smartphone complementar em cima daquilo que você comprou, que você já achou caro. Tá? Mas assim, daí você olha e fala, nossa, mas tem tudo isso novo? Tá? Por quê? Porque é uma indústria que exige inovação, tá? E renovação de alguns conceitos. Então, novamente, custo de mudança é um outro ponto relevante. Tá? Se você está fazendo uma coisa bem disruptiva, tá? Você precisa pensar em canais de distribuição. Será que os canais existentes vão absorver e vão serem facilitadores da distribuição daquilo que você vai produzir? Tá? Senão, você vai ter que inventar também um canal de distribuição junto com o produto que você está criando. Então, é uma outra dificuldade que precisa ser. Opa, aparentemente. Liberação de determinados medicamentos, tá? E você precisa estar preparado para isso, tá? Quer dizer, não adianta falar, não, eu acho que isso funciona bem e vou fazer. Não, você está sujeito a uma regulamentação, que você precisa provar que aquilo que você está fazendo funciona e que aquilo vai ser útil para o mercado. Só que isso leva tempo, isso daí custa dinheiro, tá? Então, eu estou citando esses fatores aí como barreiras, tá? E tem mais 2 fatores aí que são assim, extremamente importantes de serem enxergados, principalmente nesses últimos 2 ou 3 anos. O primeiro deles é das transformações tecnológicas. Tá? Essa camada de transformação tecnológica, ela está sendo brutal. As empresas, elas muitas vezes não têm tempo de enxergar uma transformação e já tem outra em cima daquela anterior. Tá? Então, é muito importante você sentir essa velocidade e o quanto que você está capacitado ou preparado para seguir acompanhando ou entendendo essa transformação. E um outro ponto, isso mexe totalmente com o mercado, que é o lado da mudança comportamental. A gente viu que com essas transformações tecnológicas, o mercado ele teve uma forma totalmente diferente de fazer se entender junto às empresas geradoras de produtos ou de serviços, tá? E de serem respeitadas dentro do seu papel de consumo. Tá? Então, quando você junta com tudo isso daí, que é efeito da própria tecnologia, e mais o efeito cultural das novas gerações, que têm comportamentos e visões diferentes em cima de uma linha de produção, por exemplo, de consumo propriamente dito,
você tem mais um risco de negócio embutido nisso. Então, você percebe que o risco de negócio não é simplesmente uma palavrinha. O risco de negócio é um negócio altamente complexo, precisa ter muita ponderação, precisa ter maturidade na avaliação de todas essas questões antes de você enfiar a mão no bolso e fazer investimentos em cima de alguma coisa, não importa se está iniciando ou de renovação ou ampliação do teu próprio negócio. Tá? Então, isso que eu gostaria muito de caracterizar como risco de negócio. Desculpa aí ter me alongado um pouco mais, mas acho que isso daí é essencial para o entendimento de tudo aquilo que a gente vai falar na sequência. Tá? Não, muito bom, Pedro, muito abrangente, né? Viver é um risco, né? E uma empresa viver também é um risco, né? Mas é uma questão muito abrangente mesmo. Olha, nós já estamos recebendo aqui várias perguntas. Uma delas eu já vou colocar agora para você, Tá. porque o sobrenome da pessoa que fez a pergunta é muito importante. É uma pergunta da Silvana Ivanov. Conhece? Opa, se eu não responder, eu vou ter que ouvir durante a semana toda. Tá? Vai Então, apanhar vamos em lá. casa. Vamos lá. Vou A tentar Silvana está responder bem. perguntando. Silvana, muito obrigado pela sua pergunta, viu? Ela está perguntando o seguinte: como é que a gente pode identificar, Pedro, os riscos de uma empresa? Bom, a identificação dos riscos de uma empresa, em primeiro lugar, a gente precisa conhecer profundamente a estrutura de negócio dessa empresa e o mercado que cerca essa empresa. Tá? A partir desse momento aí, tá, você tem, novamente, esses pontos que eu citei como pontos de apoio em relação à definição dos riscos efetivos que a empresa corre. Tá? Mas, de novo, isso é um checklist, tá? Que eu diria que é bastante abrangente, assim, útil para você não se perder no caminho, tá? Mas o caminho do risco, ele também tem surpresas, tá? Porque enquanto você está fazendo tudo isso, o mercado se movimenta, as mudanças tecnológicas vão acontecendo, tá? Os cenários da economia nacional ou internacional podem sofrer alterações, então, você precisa estar muito atento a isso daí, tá? E, Silvana, se você não estiver contente, depois te dou mais algumas explicações, tá? E pode voltar aqui, inclusive, viu, Silvana? Faça É, mais perguntas aqui para é isso aprofundar. daí. Se o Pedro não deixou coisa clara, vamos esclarecer. Aí eu tenho mais. Participante importante dentro da minha vida pessoal, então eu só tenho Claro que que sim. fazer o melhor. Até nisso você tem que pensar no risco. Pense bem, pense bem. Verdade. Eu tenho outras duas perguntas anônimas aqui, mas Tá, eu vou deixá-las para fazer um pouco mais à frente, porque elas têm conexão com outro tema que a gente já está programado aqui para falar, viu, Pedro? legal. Nesse momento, eu queria explorar com você o seguinte: se existe uma tipologia, quais são os principais tipos de risco que você poderia abordar para a gente? Só para a gente ter uma lista assim, inicial aqui para pensar. Tá. Eu só vou me permitir explorar um pouquinho da parte da diferença da gestão do risco em relação ao risco de negócio. Tá? Tá Só para a bom? gente ter essa diferenciação e depois eu entro numa visão um pouquinho mais assim de tópicos que fazem parte dos tipos À de vontade, à gestão vontade. de risco. Tá? Então, assim, nessa parte de gestão do risco, tá? Se tivesse que ter uma definição sobre isso daí, eu definiria como sendo a procura da identificação, da análise e da minimização dos riscos de negócio através de um controle adequado. Tá? Ou seja, quer dizer, o guarda-chuva do risco de negócio, eu diria que ele é soberano, porque o objetivo da gestão de risco é de evitar que o negócio sofra riscos, tá? Mas para fazer com que isso seja efetivo, tá? Você, em primeiro lugar, você precisa entender a parte que eu citei agora há pouco para todos vocês, tá? E aí entram alguns componentes adicionais que são próprios da gestão de risco e que são extremamente importantes também. O primeiro ponto tem que ter uma visão clara do negócio. Não se faz gestão de risco sem que você conheça as características, as particularidades do negócio. Isso é imprescindível.
Senão você está querendo fazer mágica e fazendo mágica com o dinheiro dos outros, tá? É a pior decisão, tá? O segundo ponto é conhecer o nível de risco que os gestores do negócio aceitam. Muita gente fala, poxa, mas risco não é para aceitar. Não é verdade. Cada negócio ele precisa ter uma certa tolerância ao risco, até para ganhar flexibilidade e poder aproveitar essa flexibilização através de oportunidade de diferenciação do próprio negócio. Tá? É uma coisa que precisa ser estudada, não é simplesmente, vou aceitar o risco. Não. Por que você aceita o risco e qual as chances que você tem de uma ação extremamente rápida, caso efetivamente ele ocorra, tá? Sem prejudicar o teu negócio. Então, esse é um outro componente. Tá? A partir do momento que você já tem uma visão clara do negócio, que você tem um conhecimento da margem de risco aceitável dentro do teu negócio, você precisa identificar quais são os riscos que efetivamente podem afetar um negócio. Porque tem riscos que são secundários, tá? E não tem uma importância sobre o negócio. E outros que têm importâncias variáveis, que podem ser desde um pequeno prejuízo, até chegar num ponto de destruir um negócio. Tá? Então, isso precisa ficar muito claro também dentro de uma ponderação sobre a gestão do próprio risco. Aí, quando a gente fala em gestão de riscos, a gente não pode ter uma visão minimalista. Tá? A gente precisa enxergar o risco dentro do todo da empresa, e que são visões internas, e a gente precisa ter uma visão também sobre tudo aquilo que cerca a empresa, tá? Na figura de todos os stakeholders que estão envolvidos dentro da estrutura de negócio de uma empresa. Tá? Então, esse é um outro ponto que é importante, e a partir daí você começa a estudar, dentro da compreensão dos riscos, quais as decisões que você pode tomar, tá? E quais os caminhos que você teria a seguir. Tá? E aí eu venho uma observação que eu acho essencial. Na realidade, existem duas gestões de risco, a preventiva e a reativa. Qual a diferença? A preventiva é aquela que você prevê a possibilidade de ocorrência de um risco e já tem um plano de ação de mitigação ou de evitar que isso aconteça dentro da tua empresa. E o segundo ponto, que é o reativo, é você espera a coisa acontecer e depois sai correndo para ver o que você pode fazer para resolver. Tá? Eu, dentro dos meus 52 anos, aí, agora entreguei minha idade, mas nesses 52 anos aí de vivência profissional, eu aprendi que o risco reativo, a gestão reativa ao risco é a pior que tem. Tá? Tem situações que podem até acontecer, que não deu para prever, paciência, entra no reativo e aí você corre atrás. Mas É assim, mais você caro precisa até, né? ter... Oi? É mais caro também, né? Claro, sem dúvida, tá? Porque na hora que você chega nesse ponto aí, você precisa possivelmente parar um monte de coisa, tá? Para consertar aquilo para depois seguir em frente. Se não for, tiver o prejuízo, aí a gente tem os diversos tipos de risco, a gente vai avançar nesse conceito também, tá? Bacana. Mas assim, é importante que a gente atue dentro desses pontos aí, e só lembrando que as grandes corporações, elas possuem equipes multidisciplinares. Por quê? Porque a operação delas é tão complexa, tá? Que envolve tantas variáveis, que é muito importante você ter pessoas com níveis de conhecimento diferenciados para que, de uma forma complementar, você ofereça uma visão de risco mais ampla e também ofereça caminhos mais bem definidos no caminhos da solução. Tá? E Muito bom. aí, eu gostaria de falar um pouco das pequenas e médias empresas. Assim, hoje, de 90% a 95%, acho que beirando os 95% das empresas brasileiras são empresas de médio e pequeno porte. Eu não vou nem entrar no conceito de gestão familiar ou não familiar. A grande maioria é gestão familiar, mas o importante, de 90% a 95% são pequenas e médias empresas. Tá? O que acontece dentro disso daí?
a grande maioria, tá, dos gestores, tá, eles acham que esse é um esforço, a gestão de risco é um esforço que eles não podem arcar. Eles não podem, eles não aguentam esse custo. Então, primeiro conceito. Tá? Segundo conceito é que eles olham a gestão de risco de uma forma negligenciada. Tá? Eles não dão muita importância. Ah, isso daí é besteira, é modismo, qualquer coisa que valha. Tá? O terceiro ponto os gestores, os sócios dessa empresa, eles não conseguem reconhecer que o risco é uma parte integrante do dia a dia do seu negócio. Ele não acontece assim, de vez em quando, porque alguém quer. Não, ele pode acontecer todos os dias, tá? Dependendo da característica daquilo que está sendo abordado. Tá? E aí, eles também não conseguem entender que um planejamento de gestão de riscos, tá? Ele é imperativo para a empresa sobreviver e prosperar dentro do mundo de negócios. Tá? E, além disso daí, que a gestão de riscos é uma aliada significativa na sustentabilidade da empresa a longo prazo. Que esse é outro conceito. Hoje em dia, assim, a grande maioria das empresas, infelizmente, ela não está preocupada na sua perenidade, na sua sustentabilidade. Eles querem fechar o caixa do mês, tá? E vamos que vamos, tá? Mas é mais do que isso, tem que ser mais do que isso, tá? E aí sempre tem um aspecto que, quando você lida de uma forma diferente com isso, que você aproveita e traz camadas de governança para o teu negócio, de maturidade para o seu negócio, você está, na realidade, protegendo a tua marca e a reputação da empresa. Tá? É imprescindível isso daí. Eu gosto muito de uma frase do Warren Buffett, eventualmente, para se alguém não conhece, é um dos grandes investidores americanos, talvez um dos maiores que a história recente dos Estados Unidos trouxe, que ele tem uma frase que eu gosto muito dela. O risco só aparece quando você não sabe exatamente o que está fazendo. Tá? Ou seja, é produto de uma ignorância intencional ou não intencional, mas poderia ser evitado se você desse um pouco mais de atenção ou tivesse um pouco mais de conhecimento. Tá? Então, Legal. eu acho que esses são esses pontos aí. Você quer que eu te fale um pouquinho dos tipos de risco ou depois a gente fala de cada um deles? Não, só me fala o seguinte: mercado é um tipo de risco? Risco de mercado? Bom, uf, Risco de mercado? eu tenho assim, acho que uns 7, 8 que são os mais importantes e a gente vai explorar cada um deles, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, Pedro, eu vou chamar uma pesquisa aqui com o Thomas, porque Tá. justamente toca nesse ponto que você falou quando você disse do risco de negócio, a parte de mercado, para a gente ter de novo aqui uma fotografia dos participantes aqui do nosso webinar, a pesquisa sobre o que a empresa faz em termos de avaliação do seu mercado. Nós temos uma pesquisa aí que o Thomas vai colocar para a gente poder responder. Então, deem uma olhada aí e responda. Sua empresa faz avaliações e pesquisas no seu mercado de atuação? Nunca ouvi falar, já soube que fizeram, mas não foi divulgado. Temos uma área que cuida disso, mas nunca soube de alguma discussão sobre o que saiu de resultado. Ou, na melhor dos casos, né, temos uma área que cuida disso e discute com as áreas envolvidas os resultados informados. Veja aí na empresa que você trabalha, na sua própria empresa e responda a essa pesquisa para a gente ter um perfil aqui do nosso grupo. Porque no fim, né, Pedro, a gestão do risco, ela compõe o sistema de gestão todo da empresa, né? Como Sem gestão dúvida. financeira, gestão de marketing, gestão comercial, gestão de risco também, né? Olha só, responderam aqui, a maioria esmagadora respondeu que tem uma área que cuida da pesquisa de mercado e discute isso. Que bom, é uma ótima notícia. Então, de parabéns às empresas que estão classificadas aqui nessa opção. E aí, Pedro, eu queria emendar, então, essa questão da pesquisa para dizer o seguinte: quando uma empresa não tem esse tipo de pesquisa, ela incorre mais fortemente no risco de mercado? Sem dúvida,
tá? E, assim, eu fico feliz com esses 71% de participantes aí que participam ou estão em empresas que praticam isso daí, tá? Eu só tenho um alerta para essas pessoas. Muito bom que eles façam isso daí, tá? Mas se preparem para utilizar a inteligência artificial para ter uma visão mais profunda e mais abrangente dentro das pesquisas que eventualmente sejam feitas. A inteligência artificial, antes de mais nada, é um ferramental, é uma inteligência voltada a grandes volumes de informações, tá? E quanto maior o volume de informações, maior o nível de precisão e profundidade que a gente pode obter dentro de pesquisas ou avaliações que a gente precisa fazer no futuro, tá? Mas a gente vai tratar um pouquinho mais desse assunto mais para o final do nosso webinar. Mas, assim, parabéns aos 71 participantes aí que fazem parte desse movimento de reconhecimento da importância das pesquisas aí, das avaliações de mercado existentes, tá? Ou necessárias, tá? E agora eu acho que eu me perdi um pouquinho. Você tinha feito alguma Não, pergunta eu específica? perguntei o seguinte, no fim das contas, e agora eu vou pedir para você ser bem rápido, que a gente tem que tratar vários tipos de risco e o nosso tempo já está voando, né? O que que é um risco de mercado, então? Tá. Então, assim, o risco de mercado ele precisa ser enxergado tanto na parte de fatores internos quanto de fatores externos, tá? Então, quando a gente fala nesse tipo de cenário aí, tá? A gente está falando em situações, e vou citar um pouco mais os externos aí, que eles têm um efeito mais cruel junto às empresas, como as variações de taxa de câmbio, que é um deles, tá? Variações nas políticas internacionais, o efeito das crises mundiais sobre a economia brasileira, tá? E eles, de uma forma geral, eles acabam afetando o negócio. E aí, trazendo isso para o cenário dos gestores das médias empresas, infelizmente, tem uma quantidade muito grande desses gestores que eles acham que, não, eu não vou me preocupar com alguma coisa lá de fora, porque está lá, não, imagina, a China está do outro lado do mundo, imagina, por que eu vou me preocupar com isso? E esse é um erro que pode afetar fortemente o seu negócio, tá? Porque se a China ela produz um insumo que é um insumo necessário para uma empresa que compra da minha empresa, tá? Local, ao ter uma falha nessa geração do produto, isso aconteceu muito durante a pandemia, eu não consigo produzir aquilo que eu preciso, e aí eu não vou comprar de você, por quê? Porque eu não consigo entregar para o mercado, tá? Então, você percebe que tem um ciclo envolvido aí, um conjunto de variáveis envolvidas aí, que você não pode ignorar esses tipos de análises de mercado, tá? A nível nacional é um dos pontos e a nível internacional é outro, tá? E aí eu vou exemplificar, já que você já me cutucou com o tempo aí, então agora eu vou tentar ser mais rápido, tá? Assim, por exemplo, os efeitos da pandemia na indústria automobilística. A China, ela produz uma série de insumos para a indústria automobilística, não só brasileira, como europeia, tá? Com a pandemia, uma série de coisas deixaram de ser produzidas, o estoque de carros inacabados aumentou muito dentro dessas empresas, e a gente vai internalizar isso daí para o Brasil também, inclusive em outros segmentos de negócio, tá? E o que significa estoque parado? É perda, tá? Financeira, é um efeito que a gente também vai ver um pouco para frente. Então, esse é uma das razões aí, tá? De consideração dentro de cenários do cenário internacional. E um outro, que infelizmente é uma coisa que nem deveria mais ter, mas infelizmente existe, é a guerra da Rússia com a Ucrânia, tá? Então, tiveram três efeitos fortes, tá? Uma no fornecimento e preço de fertilizantes, tá? O outro na geração na disponibilização de energia
para utilização ou domiciliar ou industrial. Tá? E a parte de combustíveis fósseis também houve um corte, não foi na geração, foi numa política de aquisição dos combustíveis fósseis da Rússia, entende-se aí gás e gasolina, tá? E aí os outros mercados aproveitaram essa saída da Rússia temporária do mercado e subiram os preços. E com tudo isso aí, o que aconteceu? Inflação dentro da Europa, que eram países que não estavam acostumados com isso, alta dos preços. Quem que é prejudicado nisso? Quem compra os produtos desses países. E aí tem que levantar os preços aqui também para sustentar o negócio. Ou seja, vocês percebem que tem uma cadeia de elementos envolvidos aí, que se não olhar para essas coisas aí, a gente fica o bobinho da roda. Tá? Uhum. Então, é muito importante essa convicção, essa consciência e a necessidade aí de fazer esse tipo de levantamento para ter uma visão de risco de mercado. Tá? Se eu entendi bem, então, Pedro, o risco de mercado é a possibilidade de alguma variável externa que você não controla, externa à empresa, alguma variável mudar e afetar o seu negócio. Esse poderia ser um risco positivo também ou ele sempre negativo? Não, ele pode ser positivo. Aliás, uma boa questão, tá? Ele pode ser positivo porque, em relação a essas variáveis todas, você pode entrar numa condição que você tem uma cadeia de produção mais favorável, que não foi afetada pelo aumento de preço ou pela carência de insumos, e você pode se tornar um diferencial para o mercado internacional, fornecendo esses produtos, aí, inclusive a um preço que eventualmente é um pouco mais caro do que você praticava antes, tá? Mas você tem um benefício de uma demanda de mercado que está reprimida porque os outros concorrentes não podem fornecer esses produtos aí. Tá? E só complementando, a gente falou muito em cenário externo, mas a gente também tem os cenários internos. Tá? Então, dentro do cenário interno, vou citar alguns pontos. Tá? Por exemplo, quando você tem um momento de impeachment, tá? Que, né, a gente viveu alguns anos atrás. Tá? Quando a gente tem crises políticas entre conflitos de poderes, tá? O legislativo com o executivo e com o judiciário, por exemplo. Tá? Quando você tem cenários econômicos de turbulência, tá? Ou por ajustes fiscais que não estão sendo feitos, ou qualquer outra coisa que afete a economia brasileira. Então, tudo isso, gente, não é coisa de noticiário, é coisa que interessa para o empresário, ele precisa acompanhar isso daí e evitar os riscos decorrentes desse tipo de situação. Muito bom, muito bom. Pedro, fala um pouquinho então para nós também sobre risco de reputação. O que é um risco Bom, reputacional, Pedro? eu costumo fazer uma analogia dentro desse risco de reputação com o risco de perda de confiança. Tá? A gente leva um tempão para ganhar a confiança de uma pessoa. E a gente É pode verdade. perder a confiança em um minuto. Tá? Reputação é a mesma coisa. Depois que a gente perde, tá? A gente pode até recuperar, mas pode levar muito tempo. E nesse espaço de tempo, a gente está perdendo dinheiro. Tá? Por quê? Porque possivelmente os nossos concorrentes estão aproveitando esse nosso momento aí de quebra de reputação, tá? E ganhando mercado em cima disso. Tá? Então, essa situação aí, ela é extremamente importante. E, assim, para mitigação disso, tá? A gente precisa sempre ter um controle muito bem estruturado para evitar a construção de fraudes, entrar no terreno de corrupção, de vazamento de dados dos clientes, de uma má conduta dos colaboradores e assim por diante. Tá? Então, é uma somatória de coisas que tem que serem cuidadas para que você não pague o preço de perder a tua reputação junto ao mercado. E eu vou citar rapidamente alguns exemplos aí, alguns que já têm algum tempo, né? Por exemplo, em 2019, nós tivemos aquela situação horrível, né? Que envolveu a Vale do Rio Doce, em Brumadinho, tá? Em que, naquela oportunidade, morreram alguma coisa
próximo, eu não lembro exatamente do número, mas alguma coisa em torno de 270 pessoas, e até onde eu lembro, só tem ainda três ou quatro corpos que não foram encontrados, tá? Mas foram 270 mortes, tá? E uma situação que levou a um prejuízo da Vale do Rio Doce de 2 bilhões de dólares, tá? Por conta de uma má gestão em cima das represas de detritos aí de minério de ferro existentes, tá? Que, com apontamentos negativos, eles assumiram um risco que não era para assumir, que não dava para assumir. Tá? Então, é um exemplo. Tá? Um outro, todo mundo conhece a Boeing, né? A fabricante dos aviões, tá? E era uma empresa que ela tinha um reconhecimento de valores ligados à conectividade, à proteção, exploração e inspiração. Eram os valores reconhecidos pelo mercado dentro da figura e da existência da Boeing. Tá? Aí, houveram dois acidentes também em 2019, tá? com dois modelos 737 MAX, que esses aviões eles caíram, tá? Não sei se houve algum sobrevivente, não tenho essa informação, mas eu acredito que não, tá? E depois disso tiveram algumas situações menores, mas também envolvendo os aviões da Boeing. Tá? Teve um da companhia aérea Alaska recentemente que caiu a porta do avião em voo. Tá? Quer dizer, sabe, é uma somatória de coisas que a imagem da empresa ela cai por terra. Tanto que, assim, a nível de opinião pública, está sob júdice o lado de proteger e inspirar. Proteger no sentido de dar segurança aos viajantes, né, aos passageiros dos seus voos, tá? E inspirar novamente a tranquilidade de praticar esses voos sem receio de que alguma coisa aconteça. Tá? Então, esse é um outro exemplo. E um terceiro, esse, infelizmente, novamente brasileiro, tá? Que é o caso das lojas americanas, tá? Que a situação explodiu, se não me falha a memória, o ano passado, mas por início do ano passado, tá? Em que, nessa situação, por má gestão, tá? Foram fraudes já detectadas, já clarificadas, tá? E com falhas de auditoria interna e externa, tá? E nessa brincadeira, houve o fechamento de 29 lojas, a dispensa de 5 mil funcionários e uma perda de 3 milhões e pouco de clientes, 3 milhões e 200 mil clientes, e uma queda de 90% nos investimentos, tá? Investimentos que normalmente se reflete em aumento de receita para toda uma camada de negócios e de pessoas. Tá? Então, houve essa diminuição da capacidade de investimentos, tá? E uma dívida estimada de 40 bilhões, isso numa visão de maio do ano passado. Deve ter aumentado, porque eu acho que eu lembro de ter lido alguma coisa em torno de 49 bilhões, como um número mais recente. Mas, gente, isso é consequência do risco de reputação. Se para as grandes empresas, tá, isso acontece e elas, por conta do seu tamanho, conseguem sobreviver, se acontece alguma coisa desse tipo em pequenas empresas ou médias empresas, a chance de sobrevivência dessas empresas, se for uma coisa relevante, é uma coisa que aconteceu de uma forma relevante e na negatividade, gente, essas empresas não sobrevivem. Tá? Então, é isso que eu queria colocar para vocês. Bom, tá super claro. Pedro, para a gente não correr o risco de estourar o nosso tempo aqui com os nossos participantes, eu queria te Tá, pedir para você elencar apenas os tipos de risco que existem. Talvez até a tá gente bom. tenha que fazer um outro webinar para tratá-los. Não, sem problema nenhum, tá? Eu vou tentar resumir ao máximo aí, tá? Mas, assim, um outro tipo de risco é o risco de crédito. É naqueles que você concede o financiamento para um comprador de um produto teu e esse comprador, ele não honra o pagamento e te leva a uma situação de inadimplência, tá? Então, dentro dessas situações,
tem algumas ações que são importantes, e eu vou resumir isso daí, tá? O primeiro lugar, todo negócio ele precisava ter uma provisão de devedores duvidosos, tá? Para que a empresa ela tenha um fundo dentro da sua contabilidade para não correr o risco de estar apresentando uma visão otimista dos seus resultados e, na realidade, tem um processo de perda visível. Tá? Então, em cima disso daí, tem alguns instrumentos aí que é a precificação baseada em risco, tem as políticas definidas de cessão de crédito, tá? A diversificação de clientes deixa eu ver, diversificação e fluxo de receitas, ou seja, quer dizer, uma diversificação para não jogar tudo na mesma cesta, tá? Um monitoramento permanente do caixa, tá? Para ver sinais de inadimplência caso surjam, tá? E principalmente na ocorrência de sinais de inadimplência, tomar decisões rápidas de mitigação desse risco. Tá? E dois exemplos dessa situação, alguns grandes bancos brasileiros no episódio das lojas americanas e o episódio de uma forma mais ou menos generalizada na pandemia, com a quebra financeira de pequenos e médios negócios, afetando também estruturas bancárias aí, de qualquer porte, tá? Pode ser empresas maiores e menores. Tá? Então, esse daí é um dos tipos aí. Qual o nome dos outros, Pedro? Oi? Qual o nome dos outros Os tipos de outros. risco? Aí a gente tem risco nas operações, tá? Em que você, por falhas no teu processo de produção, você fica sujeito a correr, assim, a ser réu em defesa em situações judiciais, tá? E aí eu vou citar quatro exemplos, tá? Coca-Cola foi um deles. Então a gente vê o tamanho da empresa, mas assim descobriram restos de rato dentro de uma garrafa de Coca-Cola, tá? Então esse é um exemplo, mas é de 2013, tá? Aí tem da Unilever, que também é uma multinacional, tá? Da falta de higienização em recipientes de suco de soja da ADES, tá? Que é uma marca, um produto lá da Unilever, e duas situações mais recentes, 2019, 2022, da Becker, que é uma cervejaria, se não me falha a memória, de Minas Gerais, que houve uma intoxicação de consumidores da cerveja, inclusive com uma morte dentro das pessoas que ficaram doentes por conta disso, e da Fungini, que encontraram fungos de ovos parasitas no molho de tomate. Tá? Então, esse tipo de riscos são provenientes de uma operação mal controlada. Tá? Tem empresas, vou até citar as multinacionais, aí eu seria capaz de fazer uma aposta que elas têm procedimentos bem definidos de produção dentro da sua linha de atuação. Tá? Só que, se não tiver um controle efetivo sobre as pessoas que têm papéis dentro dessa linha de produção, não adianta nada o que está no papel. Tá? E aí é uma falha de gestão. Tá? Aí, um outro ponto é o risco financeiro. O risco financeiro, eu diria que ele é um dos maiores riscos dentro de pequenos e médios negócios, tá? E eles são, assim, provenientes como decorrência, consequência do risco de crédito. Risco de liquidez é ter um estoque parado por N motivos, que normalmente cenários de mercado são extremamente relevantes nesse aspecto aí, tá? Risco de mercado, que a gente já viu também, e riscos operacionais, que a gente também já viu. Então, a somatória desses riscos são assim, os componentes principais na geração do risco financeiro. Tá? Aí, a gente tem o risco estratégico. O risco estratégico, basicamente, em cima de não tomada de decisão ou uma decisão errada. Tá? Só para vocês entenderem de uma forma tranquila e fácil isso daí, eu vou citar alguns exemplos. A IBM, no passado, era a detentora da produção dos grandes computadores, tá? E essa situação aí
ela acabou caindo por terra, houve oportunidade de compra, inclusive, de um negócio de computadores portáteis, e ela não acreditou nisso daí. Uma decisão errada que fez com que a IBM quase entrasse em falência e teve que mudar totalmente a estrutura de negócio dela. Hoje é uma grande prestadora de serviço, ao invés de ter como foco principal a produção de computadores. Aí a Kodak e as câmeras digitais, ela fazia os filmes lá das câmeras fotográficas, também não acreditou na evolução das câmeras digitais e perdeu a oportunidade de mercado. Hoje ela atua numa área de serviço também, e ainda existe, mas com um foco totalmente diferente daquilo que era no passado e com receitas menores, possivelmente também. E o terceiro exemplo é a Blockbuster e a Netflix. A Blockbuster reinava dentro do aluguel de filmes, tá? Não acreditou nessa parte de streaming, perdeu a oportunidade de comprar a Netflix por 50 milhões de dólares naquela época, e hoje, tá, a Netflix vale bilhões e a Blockbuster ela sobrevive com uma única loja só para contar a história dela. Tá? Então, aí eu tenho uma outra frase que eu gosto muito: decidir o que não fazer é tão importante quanto decidir o que fazer. Tá? E aí, tem mais alguma pesquisa aí que você queira fazer, Fernando? Ou eu posso encerrar aí a Ô, parte de Pedro, tipologia dos eu, eu, riscos? eu acho que a gente pode encerrar, porque o nosso tempo está se esgotando. E por Tá. falar em risco, eu acabei sendo acometido de um risco que pegou fogo num gerador próximo aqui à minha residência e eu fiquei sem Opa, energia. E eu tenho no break, tá bom? A contingência estava ligada, mas acabou já a energia do no break, então estou sem energia aqui. Mas, Pedro, eu acho que a gente poderia encerrar aí, começar a encerrar, você tá. só falar dos riscos que faltam, e tinha uma pergunta aqui para a gente que eu acho que é muito importante, que é assim, como fazer a gestão de riscos e como implantar a gestão de riscos na empresa. Eu acho que esses pontos seriam muito importantes para você abordar, se você puder. Tá, então, deixa eu só falar do último risco, tá? Que Tá? é relevante, que é o risco de equipamentos e tecnologia da informação. Tá? Então, uma empresa ela precisa ter muita consciência de que seus equipamentos e a tecnologia que ela utiliza é uma base de sustentação do negócio. Se ela não dá importância a isso daí, aí, colocando na parte de equipamentos, assim, uma companhia de transporte, tá? Os caminhões estão sem manutenção, estão velhos, e aí eles começam a quebrar. O que significa isso daí? Para toda a logística da empresa. Tá? E aí afeta a imagem dela junto ao mercado, afeta a operação, afeta o financeiro e assim por diante. Tá? E a mesma coisa em cima da tecnologia. Você precisa saber aonde que você pode adquirir novas tecnologias para melhorar o teu negócio, abrindo mão daquilo que está ficando para trás, e não insistir naquilo que ficou para trás, porque senão você perde a tua capacidade e a tua eficiência de produção, ou na indústria ou no serviço, tanto faz, tá? Quer dizer, isso vale para toda e qualquer situação, tá? Então, vamos lá, a pergunta que você quer formular. A grande pergunta é como implantar a gestão de risco numa empresa e, afinal, o que é gestão de risco também? Tá. Bom, aí vamos voltar naquela questão que eu explorei no início, tá? Da parte de gestão de riscos, em que você tem que ter, primeiro, a consciência, tá, de que a gestão de riscos é um fator fundamental para você garantir a sobrevivência da tua empresa e a perenidade. Tá? Você sai de cima das oscilações do incerto, tá, para um terreno de segurança, de crescimento, baseado em saber exatamente o que você está fazendo e como você está fazendo. Tá? Então, essa é a parte de conceituação. Isso daí significa como lidar com esse mindset na cabeça dos sócios da empresa ou principais gestores de uma empresa. Se eles não acreditarem nisso daí, esse caminho aí, ele só vai acontecer através do risco reativo, ou seja, aconteceu, aí é rezar
para ser uma situação que não afeta de uma forma definitiva o negócio da empresa, tá? E, quem sabe, aí a pessoa deixa de ser tão teimosa e abre um pouquinho o mindset dela para aceitar a gestão de risco como uma necessidade, tá? E não como assim, o termo que eu vou usar, como como Um se fosse luxo, né? oi? Como se fosse um luxo da empresa, né? Como se fosse um luxo da empresa, perfeito, tá? Estava procurando uma palavra para isso daí, para não ser grosseiro, tá? Uhum. Então, basicamente é isso daí. Então, isso justifica agora como implementar isso daí, a partir do momento que essa conscientização exista, tá? O primeiro ponto que é essencial, tá? Dentro da estrutura do negócio, e partindo da premissa que se conhece aquilo que a empresa faz e como que ela faz, quais são os elementos de risco que são importantes, tá? É fazer uma matriz de risco para ver o que é importante, onde que vale a pena gastar energia, tá? Então, é melhor você resolver, tá, uma quantidade menor de coisas, mas que são importantes, do que querer atacar um monte de coisas que não têm a importância ou a relevância necessária, tá? Aí é uma questão de tomada de decisão, que é uma outra coisa que é importante dentro da gestão de uma empresa. Perfeito, perfeito. Acho que eu estou sendo um exemplo vivo hoje aqui, né, Pedro? Porque eu já estou na minha segunda contingência, que agora eu estou no celular para poder continuar aqui o webinar com os nossos participantes e com você, viu? Pedro, você É, sabe que a gente sempre aprende aqui nos nossos webinars, né? A gente também aprende. E veio claro. uma pergunta, e eu confesso para você que eu nunca tinha ouvido falar nisso. Tem um participante que perguntou é, para pedir um exemplo de risco ergonômico. Eu até achei que eu tinha lido errado. Risco econômico, mas não é, é ergonômico mesmo. O que você acha disso? Bom, se eu entendo um pouco desse assunto, a ergonomia tem a ver com você utilizar equipamentos que não prejudiquem a saúde das pessoas, tá? Isso mesmo. Tá, então, dentro desse contexto, em primeiro lugar, existe uma política que é, aliás, muito bem estruturada no governo federal, que fala sobre a sanidade física e mental dos empregados dentro das empresas. Tá? Então, a partir desse momento aí vem o outro conceito. Tá? O que vale mais? Um funcionário satisfeito, com saúde adequada, tá? Que seja um divulgador positivo da empresa, ou um cara que está ferrado porque a cadeira é torta, tá? Que o posicionamento através da mesa de trabalho dele é totalmente inadequada, tá? Aí ele sofre de problemas lombares ou de coluna, ou qualquer coisa assim, tá? Vive reclamando, se queixando de dores, tá? Aí possivelmente a empresa também não vai liberar ele para fazer um exame adequado, ou seja, a produtividade dele vai lá para baixo, tá? E o que a empresa está ganhando nisso? Não está ganhando nada, ela só está perdendo, tá? E É verdade. essa é a visão que os gestores precisam ter, tá? Não é para ser bonzinho, é fazer o que é necessário para o teu negócio ser um negócio rentável. E aí vem um outro conceito, que é o conceito meu, mas assim, proveniente de leituras que eu faço no mercado americano, que é o conceito do capitalismo de stakeholders, tá? Em que, até um tempo atrás, existiu o capitalismo de resultado, que a única coisa que importa são os resultados da empresa, resultado financeiro. O resto que se dane, tá? E eu acho que a gente não está e não pode mais estar vivendo esse mundo. Tem que ser um resultado de stakeholders, ou seja, um resultado. A empresa precisa ter resultados? Precisa, tá? Precisam ser bons esses resultados? Precisam, mas ela precisa separar uma parte desse resultado aí para alimentar os seus stakeholders com aquilo que for necessário, tá? E aí, através dessa distribuição eu vou chamar de felicidade, você vai trazer essas pessoas para o engajamento da luta da empresa para os melhores resultados.
E quanto melhor for esse resultado, maior é a distribuição possível para as camadas que cercam o próprio negócio. Tá? Então, Perfeito. eu diria que, eu não sei se eu respondi completamente aí a pergunta do nosso colega participante, tá? Mas é uma pergunta muito importante, porque as empresas, via de regra, elas esquecem muito que o maior patrimônio que elas têm são as pessoas, tá? Se elas não entenderem isso daí, tá? Elas vão fazer o que possivelmente foi objeto da pergunta desse participante. É. A cadeira está torta, a mesa é totalmente desproporcional com a necessidade da pessoa que está trabalhando, etc. E tal, tá? Porque no fim, né, Pedro, o risco à saúde do funcionário é um risco à produtividade dele. E um risco à produtividade é um risco para o negócio da empresa, no fim das contas, né? Então tem que olhar de fato os dois lados. Achei boa a sua abordagem. Pedro, pelo horário aqui, eu acho que já estamos na hora aí de você fazer suas considerações finais e a gente caminhar para o encerramento, pode ser? Pode, claro. Bom, em primeiro lugar, eu agradeço, agradeço a Deus e agradeço a todos os participantes dessa oportunidade que eu estou tendo de trazer um pouco das minhas reflexões, dos meus conhecimentos, em cima de um assunto que eu considero da mais alta relevância. E por que eu dou essa conotação da mais alta relevância? Porque, infelizmente, ainda é praticado de uma forma secundária, tá? Não é objeto principal da reflexão dos gestores e sócios de empresa. Então, eu quero que o Brasil empresarial dê certo, tá? Eu luto por isso daí, junto com você, Fernando, e com os nossos outros membros aí, para que chegue a melhor informação possível aos gestores de empresas, para que eles possam ter elementos de reflexão para melhorar o seu negócio e, com isso daí, ter mais chances de sobrevivência e de melhores resultados dentro da vida empresarial. Tá? Então, agradeço demais essa oportunidade aí e espero que todos tenham gostado. E, assim, só relembrando que todo o material dos nossos webinars, hoje foi o 33º webinar, está disponível dentro do nosso site, na aba de webinars, e tem conteúdos muito interessantes para entender o que é importante dentro das empresas e ajudar no amadurecimento pessoal de cada um de vocês, aonde vocês não tiverem ainda um nível de conhecimento mais aprofundado. Tá? Então, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado a você, Fernando, por me monitorar com tanta elegância aí ao longo desse processo. E, Thomas, muito obrigado mais uma vez pela ajuda que você tem dado. E depois você conta para a gente se você teve alguma participação no fogo lá que foi praticado lá perto da casa do Fernando, só para valorizar o nosso webinar. Tá? Espero que não, viu, Pedro? E Não, no com fim, certeza não. Eu conheço tão bem ele que ele é muito do bem. Tá? Então, assim, é capaz de fazer isso daí. Foi só uma é, brincadeira. eu resumiria esse nosso webinar dizendo o seguinte, que prevenir é melhor É, que remediar. E quando a gente pensa no risco, até o remediar fica mais barato e mais eficiente quando a gente sem planeja. dúvida. Tá? Muito E, bom. e só quero pedir Pode a falar. todos aí para preencherem responderem aí a pesquisa de satisfação, tá? E Isso. que é muito importante para a gente, tá? Como sempre. Por favor, usem aí esse QR Code que está projetado para vocês poderem responder a avaliação e também darem sugestões, ficando atentos aí para o próximo webinar que o Hub da Gestão vai realizar. Em breve vocês vão receber notícias nossas, tá bom? Bom, demais, Maravilha. muito obrigado, Pedro, parabéns pelas exposições, as explicações. Thomas, muito obrigado e obrigado a todos os participantes, principalmente pelas perguntas e pela assistência aqui. Uma boa noite a todos. Maravilha. Muito obrigado a todos. Boa noite.